A gente fala, por que não se pode discutir sobre política, futebol e religião? Esse é um tema que a maioria do Brasil ele retrata, né? Pois você às vezes está dando uma discussão com a sua família, ou tá ali lendo a Bíblia, ou vendo sobre tal político que roubou não sei quantos milhões, ou sobre um jogo de futebol que o seu time perdeu, e escuta, discutir isso não é bobagem, não se pode discutir. E aí eu tava me questionando essa semana passada, né? Se a gente não pode discutir essas coisas, então por que a maioria delas existem? Porque política e religião, a religião tá no campo da fé, né? Que muita gente criou essas divisões na religião, que era pra ser uma fé, só uma única verdade, criou várias divisões. E a política, ela praticamente tem em todos os países tem o seu campo, o seu histórico, o seu foco. E então eu vim me questionar sobre o porquê. Sendo que, se não fosse para questionar, então por que essas coisas existem e são usadas? Primeiramente, falando sobre política. Para quem não sabe, a política ela é criada para criar leis, cuidar do país, governar, né? E o país tem as regras para que o país fique firme, né? Por exemplo, as leis que você não pode matar, não pode roubar, não pode estuprar, não pode fazer um monte de coisas. Essas leis, elas são criadas desde o início do mundo e elas também têm campo quântico na religião em si, porque na Bíblia, Deus foi o primeiro a colocar essas leis como mandamentos, né? Tirando o mandamento de amar, né? Que o primeiro e mais importante mandamento na Bíblia é amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu ser e de todo o seu conhecimento e entendimento. E o segundo é de você amar seu próximo como a si mesmo, né? Aí também tem de cobiçar a mulher do próximo, também sai desse campo que não tá mais, né? Na maioria das leis, em outros países tem, mas entendeu? E tem outros mandamentos que viraram lei, de você não matar, né? Quando fala não matar, significa não assassinar, ou seja, por ódio, por questões gananciosas, por qualquer questão que não seja autodefesa. Então, não matar, não roubar, né? Você não pode matar, não pode roubar. E entre outros mandamentos que são leis, porque a Bíblia mesmo fala, se as leis dos homens, né? Se os homens criam leis que não desagradam a Deus, né? E não interferem nos mandamentos, né? Tudo bem. Ou seja, se as leis não são para entristecer a Deus, nem contra os mandamentos que Deus pede, então tá tudo bem, a maioria das leis. Então a política vem nesse campo e também os políticos, que eles são os obreiros, por assim dizer, são os servos que deveriam ajudar essa questão. Porque o trabalho deles é ajudar o povo, a população. Não trabalha só para eles. Então, querendo ou não, eles deveriam ser pessoas que trabalham todo dia. Que não vai ser porque eles trabalham uma escala 3x4. Trabalha 3 dias, descansa 4. Então, tem uma escala assim, né? Por isso que a maioria tem dias que em votação uns votam e outros não. Então eu tava me perguntando, já estamos em época de eleição aqui no Brasil e o pessoal tá se matando por tanta pouca besteira. É uma briga por um, briga por outro, sabe? Até 2022 eu gostava de político. Até 2022 tinha político, um político só pro presidente, que era o Bolsonaro. Que realmente, esse daí eu tive mais coisas boas que eu consegui consumir palpável, como o auxílio de R$ 600, né? Emergencial, auxílio das vacinas, querendo ou não, a gente poder, o mais rápido possível, tentando apressar a Anvisa o mais rápido possível para tomar as vacinas, 4 doses, mesmo não sendo obrigatória, mas eu mesmo tomei as 4 doses da vacina.
Gente, a diminuição de preço de um monte de coisa, a gasolina R$ 2, velho. Nossa, depois dessa época eu fiquei muito tempo sem ouvir meus familiares reclamar de gasolina, preço de comida. Eu lembro até hoje que da última vez que eu comprei azeite era 19,40 e não 60 conto como é hoje. E azeite galo ainda, extra virgem, era baratinho, R$ 19,40. Quase R$ 20, entende? Café era R$ 20 também. Pacote de café, comprava 5 pacote de café pilão, açúcar, todas essas coisas eram baratinha. E hoje tá uma fortuna. Pega. Só que hoje em dia, falando do Bolsonaro em si, o filho dele não me agrada. Como político, né? A gente tá falando do cara político. O filho dele, sei lá, me parece meio estranho, sabe? Não me agrada. Ah, mas a gente não pode criticar. Gente, a política a gente tem que debater. Porque os políticos estão ali para trabalhar para a nossa população, para trazer benefícios. Se a gente não souber escolher direito um político, ele vai trazer mais malefícios do que benefícios. Como a Bíblia fala, um bom rei, um bom governante, ele traz coisas para o seu povo se alegrar, para a população ter mais prosperidade, menos desgaste das pessoas, entende? E ela no mesmo livro, né? No mesmo livro, no mesmo capítulo dela, diz o seguinte: que o mau governante, o mau rei, ele entristece o povo com vários impostos injustos e essas outras contradições. Igual a gente viu esses 4 anos de governo Lula, que muito imposto. Cara, as mulheres compravam roupa na Shein, AliExpress, baratinho. 5, R$ 10. Agora é 20, 30. Algumas roupas até R$ 100, R$ 200 se você for ver. Né? Fantasia. Até fantasia era barato. Hoje é R$ 2.000 uma fantasia. Mano, coisa que era 200 conto, dependendo, sabe? Até uns R$ 1.000 se fosse muito trabalhada. Agora é R$ 2.000 pra cima. E é um bagulho muito estranho. Placa de vídeo, memória RAM, aumentou o preço. Até ano passado. Ah, teve o problema da IA e tal, mas cara, ele teve mais aumento também do governo. O governo só tirou a porcentagem, tipo, ele aumentou de novo, ele tirou, não tirou a porcentagem velha. E você fica pensando, por que o governo vai querer videogame? Usar o dinheiro do meu videogame, o imposto do meu celular, do meu computador. Até placa de vídeo tá difícil pra comprar, porque eu mesmo só tenho uma 1650 usada que eu paguei 100 conto. Um amigo meu, que ainda ele ganha bem, tem uma vida financeira melhor que a minha, questão de emprego, trabalho. Você fica perguntando, por que o governo quer isso? Já que no começo também de 2023, teve uma Câmara de Defesa que queria comprar 8 PlayStation 5, 8 cadeiras massageadoras, 8 máquinas de café. O pessoal da segurança, isso é antigo, né? Se for no caso do canal do Budal Games, vocês vão achar. E aí vocês ficam perguntando, por que o cara quer imposto do videogame? Eu compro videogame, aí tem que comprar outro videogame pro presidente? Qual é a lógica? Não faz o menor sentido. Para um governador, para governante, não faz o menor sentido, já que esse imposto não vai voltar para mim, vai para outra pessoa comprar um videogame. Igual muitos impostos que a gente vê para rodoviária, para estrada, para ruas, para avenidas. E quando você vê as obras, elas mais demoram e são feitas mais emendas, principalmente nas comunidades. E às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Às vezes vão fazer um remendo por causa de um buraquinho e o remendo fica mais parecendo uma lombada do que ajudar, certo? Então, cara, é um bagulho. Esse governo, depois também negócio de censurar o Discord, em vez de um bagulho que aconteceu lá no Instagram, em vez de correr atrás dos quem tá fazendo crime. Uma coisa do chat do Roblox, em vez de falar pra conscientizar os pais a cuidar dos filhos, um bagulho assim, tá ligado? Eu entendo os menores de idade não poder mexer em alguma coisa, mas você tem que dar seu CPF, seus dados em alguns lugares, né? E agora vão ficar verificando o que o pessoal faz em todas as redes sociais, menos as redes sociais que são, entre aspas, chinesas. Porque
Depois que o Discord for banido, cresceu uma rede social chinesa aí de lives. E essa daí não vai ter a verificação. Então, nova verificação que estão falando. Então, é muito estranho. Então, essa é uma coisa que eu não gosto desse governo, mano. É muita. Sabe? Igual o negócio da escala 6x1, que era pra ser rápido e fizeram um maior trâmite pra demorar. E até hoje não liberam essa droga por causa do dia eleitoral. Sabe? Muitas decisões estranhas. Aí você tem o filho do Bolsonaro que também, negócio do Master, e entre outros trâmites dele, investigação de rachadinha. É, sei lá, mesmo ele sendo família Bolsonaro, eu não confio. Aí você tem o Renan Santos também cheio de contradições, tweets deles antigos, vídeos dele falando que ia estuprar democraticamente uma mulher. Cara, eu já até pensei em votar no Caiado, mas depois que eu vi que ele era da mesma laia dos caras que, tipo, tirava foto com o Bolsonaro, porque a gente tem que pesquisar bastante. Eu pesquisei, tipo, tirar foto com o Bolsonaro na época 2022, 2018, não me lembro. Pra conseguir eleição. Aí depois que o cara ganha, ele apunhala pelas costas, fala que o cara é isso, é aquilo, sabe? Sem base, sem nada. Então, cara, no campo da política até agora não tá tendo um candidato bom, porque você vê uma coisa e se você se aprofundar, você vê outra. E eu tô muito, sabe, dividido em votação. Eu acho que se eu fosse presidente, eu ia fazer com que a votação não fosse obrigada, porque tem uns candidatos que, cara, não dá vontade nem de você votar em branco. Em vez da pessoa, porque tem muita pessoa que muda de casa e às vezes só deixa aquele ponto de votação por causa de uma família, de um familiar, de um amigo. E eu acho que votação é uma coisa que não deveria ser obrigada, porque, cara, tem muita coisa que não é obrigatório. Você tem que ter um livre-arbítrio. Você deu o teu livre-arbítrio sobre muitas coisas, porque você não vai dar livre-arbítrio. E outras críticas a esse governo que eu tenho é muita sobre defesa. Tipo, igual eu tava vendo no jornal, né? No mesmo jornal, eu via mesmo uma página. E os traficantes, não sei quem foi, assaltantes do Rio, estavam usando drones para traficar armas. E depois foi visto que o governo Lula estava dando, o pessoal do Rio de Janeiro, de comunidade de favela, estava dando aulas de como usar drones. Cara, é muito zoado, muito zoado. Passando para a próxima pauta, que é futebol. Esse pessoal fala, mas seu time perdeu, não sei o quê. A gente tem que conversar futebol, porque o futebol ele é um esporte que é muito legal desde a época que eu assistia Super 11. Isso foi 2009, 2010. E é um esporte que junta mais as pessoas assim, tem que juntar pra uma coisa boa, para as pessoas não ficar sedentária, conhecer novas pessoas, virar amigos. E, cara, e hoje em dia a criminalidade é tanta que até no futebol, muitas coisas depois desse negócio de bet também. Tipo, jogos comprados. Eu mesmo não confio em um jogador de bet. Principalmente quando tá numa seleção e pede pra bater o pênalti e o cara, não, deixa outro maluco bater o pênalti. Confio nele, né? Eu mesmo não confio nisso. Assim, jogador de bet, principalmente, mano. Que é jogador de bet, eu mesmo não confiaria. Time, eu mesmo, sendo dono do time, sendo técnico, eu não confiaria pra bater pênalti, essas coisas mais importantes. Igual muitos casos a gente vê que tá tendo muitas investigações, certo? As coisas assim. E você tem que realmente criticar, porque, mano, às vezes os técnicos, os caras compram um técnico de fora, mas o técnico de fora traz uns jogadores meia boca, jogadores que, entendeu? Às vezes você vê que os jogadores de times mais fracos têm mais vontade, mais garra de jogar, só não tem o investimento, né? Enquanto os caras que cada vez mais ficar rico, mais famoso, ficar presunçoso, sabe? Orgulhoso, o ego sobe a cabeça. Aí não quer jogar um jogo porque tá.
fracassado, entre aspas, né? Igual um jogador com R e termina com IN aí. Eu acho que muita gente conhece. Fala um monte de coisa, mas só pra ganhar dinheiro e jogar é pouca coisa. Só no eFootball mesmo que presta mais ou menos. Cara, você tem que discutir, porque, por exemplo, você é um torcedor igual do time do Corinthians, mano. O cara, o time que mais eu acho estranho, porque é um time de classe A. E foi pra classe C, classe B, classe D, tá quase chegando no Z, tá ligado? Parece aquele cara que jogou videogame a vida toda e começou a envelhecer e começou a perder coordenação motora. Principalmente por conta de ter essas trocas de presidente. Porque antigamente, cara, o Corinthians era muito bom na administração e tal. E agora os caras tá mendigando os jogadores melhores. Por conta de precatório, por causa de dívida, por causa de técnico, por causa de um monte de coisa, cara. O time que era bom, tá caído, sabe? Por conta dos fatores externos, por causa desse negócio de dívida. Até uma época que os precatórios eram maiores, mas aí um certo presidente, né, passou a dívida do Corinthians para os precatórios. Precatórios que a gente teve que pagar, igual o estádio de 2014 que nunca foi utilizado. Que será, né? Tá vendo como essas coisas se encaixam? Se você não discutir, é que o brasileiro não pensa. Mas se você não discutir, você deixa um monte de gente passar por cima da sua cabeça. Pensar, você não deixa seus pais falarem com você. Seu filho falar com você. Um monte de gente falar com você, mas você deixa um chefe abusivo falar com você da maneira que você quiser. E você deixa o político fazer o que quiser com o seu dinheiro. E você não questiona. Sério isso? Você questiona de, por exemplo, seu filho tá querendo virar youtuber ou querendo crescer rápido, querendo trabalhar, em vez de cair numa escola de período integral que não vai ajudar nada, isso eu posso falar em outro vídeo. Mas você não questiona o cara que tá todo dia na teta no governo? Zoado, hein, mano? E sobre a religião, cara, hoje em dia o mundo tá cheio de religião pra todo tipo de coisa. A gente tem que discutir o porquê. Porque a gente tem que ter. Eu mesmo, eu sou cristão, crente, mas eu não sou religioso. Porque antigamente, vamos começar como Israel. Israel era religioso, tinha muita religiosidade, adoração a Deus, mas depois começou a fazer coisas que desagradou a Deus. E os sacrifícios e as coisas, Deus começou a desagradar. Um monte de coisa assim. Só adorar outros deuses, os demônios, sacrificar suas famílias, porque se juntavam com pessoas que não prestavam, porque Deus falou: destrói essas nações, porque essas nações aqui, elas fazem X, elas sacrificam seus filhos para deuses, matam, roubam, estufram, fazem de tudo. Só que Israel foi o quê? Teimosa. Isso que a Bíblia fala: bendita é a nação que o Senhor é Deus. Só que o Brasil é difícil, porque o brasileiro, ele tem uma frase que se chama: todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus. Se todos os caminhos levam a Deus, então por que Jesus Cristo veio à Terra? Né? Porque todo mundo fala isso, certo? Então para que Jesus Cristo veio? Por que Deus foi diferente de todos? Nessa parte de religião, né? Vou falar evangelho cristão. Vou falar cristianismo. Se é diferente de todos, então por que um homem? Por que o próprio Deus, o verbo dele se tornar carne, e seu filho sacrificar como um cordeiro, colocando todos os pecados naquele cordeiro para sacrificar, para ele ser o exemplo de que vai acontecer com o pecador se ele não se arrepender. Então por que com aquele único homem? Enquanto as outras falam que o inferno é só um estado mental, ou que a gente vai reencarnar, pode fazer o que quiser, ou que em um dia só específico, na semana, você não pode fazer as coisas. E não fala sobre salvação, sobre pecado, sobre se perder, sobre condenação eterna, sobre algo que é eterno. Por que as outras não falam, mas sim de, sabe, falam de coisas, não tem um fim do mal, sabe? Como se
Eu não conheço quase todas, mas a maioria nunca fala. Fala que a gente vai continuar vivendo essa parte até passar pro outro lado. Até mesmo algumas que se dizem cristãs, mas falam que tem três caminhos: inferno e purgatório, sendo que Jesus nunca falou de purgatório nenhum. Alguns até do cristianismo traem adorando imagens. Deus falou que não era para adorar. Até mesmo os próprios santos que são adorados como imagens. Não nos adoreis, porque somos homens como vós também sois. Os únicos que merecem adoração é culto. Igual muita gente fala sobre Maria aqui. A própria Bíblia, o próprio Jesus já retrucou isso há muito tempo atrás. Uma mulher falou: Bendito é o ventre que te pariu e os peitos que amamentasse. Quando uma mulher fala isso, Jesus já sabia que Satanás iria usar aquela frase da mulher que era abençoada para outras coisas. Então, Jesus disse: Bendito primeiramente sois aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Bendito é o meu Pai. Ou seja, ele já sabia que muito o diabo ia tentar usar os romanos para tentar, de uma maneira, colocar a própria Maria como mãe do Deus poderoso Altíssimo todo. De uma maneira ele já sabia. Mesmo não usando o poder de prever o futuro, sabe? O livre-arbítrio. Mas ele sabia que Satanás iria fazer isso. Usando o quê? O caráter de Deus, o conhecimento, a inteligência de Deus. Cara, só que no campo da fé a gente tem que falar porque o mundo tá vivendo numa época que a Bíblia já fala. A gente tá vendo guerras, terremoto, desolação, sabe? Pessoas falando sobre uma única e verdadeira ordem, sabe? Muitos caminhos. Igual Jesus diz que muitos iriam ter mestres para e escutarem mestres para escutar os seus próprios desejos e não para escutar a salvação. Eu também já vivia uma parte dessa quando eu era jovem. Eu não era tão apegado assim com Deus. Sofri muitas coisas jovem, seja perseguição espiritual do próprio diabo, me perseguindo quando criança. Eu não. E esse ensino, um sonho sempre querendo me perseguir de alguma maneira. Das pessoas que estavam à minha volta, uma influência de internet, de colegas, de escolaridade, de amigos, falavam que tudo era normal. Você fazer lepo-lepo antes de casar, você sabe, ser liberal. E depois eu sentia, cara, eu sou liberal, mas eu não me sinto forte, eu me sinto fraco, eu me sinto, sabe, desprezível. Não é igual o que eles falam. Será que tem alguma coisa errada comigo? Comecei a me apegar com Deus, sabe? O primeiro testemunho que eu posso ter é quando eu tava indo pra escola. De... Eu escutei a voz de Deus falando pra eu ir pra trás do ônibus. Tipo, eu tava no sanfonão e tem duas portas, né? Uma de frente pra outra. Eu tava de frente da porta esquerda. Aí eu vi a voz de Deus falando: vem pra porta direita. Eu ouvi, eu fiz. E tinha um homem que ficou no lugar que eu tava. Pegou meu lugar, eu pensei na minha cabeça, pegou meu lugar. Quando eu tava pra descer, pra ir pra escola, outro homem vomitou naquele homem. Ainda bem que aquele homem tava com a roupa impermeável. Aquela roupa que você joga água e tal, mas, né? Ruim é só o cheiro. Eu pensei, graças ao Senhor, eu não levei esse jato. Graças ao Senhor, eu fui livre de ficar sujo. Isso foi praticamente segundo, terceiro dia, primeiro. Não me lembro muito bem, mas eu me lembro desse dia. Entendeu? Eu me lembro muito bem desse dia, cara. Posso falar com um relato. Relato de muitas pessoas que na minha vida poderiam ter morrido por câncer no estômago e não morreram. Graças a Deus. Pessoas que sofreram muitas e muitas coisas. E, cara, e eu comecei a me pegar mais a Deus. Eu comecei assim, vou abrir a Bíblia todos os dias, quase aleatórios do que Deus foi falar, fala comigo.
Eu me lembro da fala de Elias, não lembro se era o profeta Elias. Eu acho que era o nome. Não, o profeta Elias. Não, era Eliseu. Um nome meio assim, não me lembro muito bem. Que era um rapaz fiel, temente a Deus, mas que estava doente. Mas que Deus deu mais dias a ele para viver. Eu me senti como eu tava naquele tempo, sabe? E eu me senti revigorado, eu me sinto. E, cara, o pecado, ele te cega, ele atrapalha a sua vida. Ele atrapalha toda a parte da sua vida profissional, você conversar com as pessoas. Na parte da onografia, principalmente, porque, mano, ele atrapalha muito. Isso é verdade. Atrapalha muito por você conhecer as pessoas ou distinguir as pessoas. Você, por conta disso, você vai conhecendo as pessoas com desejo. Você não vai vendo se aquela pessoa é boa, se aquela pessoa é ruim. Você só vai. Mas quando eu comecei a Bíblia, eu comecei, sabe, a me aprofundar, a querer procurar ser igual o caráter de Cristo. E eu comecei a ver pessoas que realmente eram cegas espiritualmente, politicamente. Pessoas que, sabe, as pessoas que eram ruins, que tinham intenções ruins, eu bloquear na hora. Cara, é quando você tá nesse ponto, Satanás vem mais contra você pra tentar até o talo. Pra ver até onde você vai, até você cair, pra você se perder. E o pior é você cair e não se arrepender. Eu sinto essa diferença das outras, sabe? Eu mesmo já conversei com uma menina que ela era do religião X aí. E ela tinha aquele dia, né? Semana de não fazer as coisinhas e tal, com o namorado, e ela fez, mas não sentiu tanta culpa, sabe? Alguns sentem, não vou dizer que não. Alguns podem se sentir culpados, mas posso dizer que é espiritualmente porque eu não tenho poderes para saber do espírito dos outros ou lementes, né? Mas a fé é como você ter o seu salário. Agora só depende de você saber aonde você vai investir, né? Cara, uma visão que eu vejo sobre a fé, principalmente em Cristo, é: em Deus tudo é de graça, no único e verdadeiro Deus, porque não existe esse negócio de, Deus é um só. Não, existe um único e verdadeiro Deus, e nada mais, não existe mais ninguém. Esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que ele dá é de graça. Os ensinamentos, os conhecimentos e o resto a gente corre atrás, porque você vai ver o negócio do mundo, tudo você tem que pagar para depois você se lascar, correr atrás de coisa que quando Jesus. E a palavra final que eu deixo aqui para vocês é o seguinte: é igual a palavra que Jesus disse sobre os pássaros. Eles não plantam, nem muito pouco colhem, mas Deus do céu dá alimento para eles. Indicam eles para onde eles têm que ir. Nem casa eles têm, casa fixa, casa própria igual a gente. Entendeu? Então não se apeguem com essas coisas do mundo. Primeiro você busque um reino e as outras coisas vão ser adicionadas. Vai ter dificuldade, vai ter muita tentação, vai ter muita coisa, porque esse mundo é horrível. Por conta disso, por conta do maligno e por conta dessas pessoas que estão controlando. Mas se você tiver o reino de Deus, você já está garantido a sua salvação. Você não precisa se confessar a um padre, porque a Bíblia não fala de você se confessar para outro ser humano, mas ela fala para você estar no oculto, no seu oculto com Deus. Você quer intimidade com Ele, porque Deus é Pai, é amigo. Você conversa do que você tiver no seu coração, que as outras pessoas não escutam, que as outras pessoas te deixam de lado, que as outras pessoas te desprezam, te deprimem para conversar. Que elas falam isso é besteira, não sei o que. Entrega para Deus, porque Deus é quem dá a palavra final se são besteira, ou se isso é pro seu trabalho, sabe? Se isso vai se servir. Porque a gente pode até planejar muitas coisas não servem pra gente. Eu mesmo tive tantas pessoas no meu mundo, no meu mundinho de imaginação, que eu pensei que ia ser boas nos meus planejamentos, mas Deus mostrou que a maioria delas não serviam pra mim. O que eu não servia também na vida delas. E o momento, pra mim, assim, na época da escola, esse mesmo período lá do vômito, foi não ter ouvido
Deus sobre uma certa pessoa que, sobre um momento de uma certa pessoa que, entre aspas, estragou parte da minha vida, enchendo meu saco. Eu entrego a vocês, entende? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu era o nosso pastor, né? Se você aceita Jesus, aceita Deus, ele é nosso pastor e nada vai nos faltar. Principalmente ele. As outras coisas vão ser acrescentadas. Ele vai dar o chão e a gente só precisa andar, né? Às vezes a gente vai estar na direita, ele vai mandar a gente pra esquerda. A gente vai estar na esquerda, ele vai mandar pra direita. Mas tudo vai ter um propósito. Às vezes a gente perde as coisas, mas... Às vezes a gente perde as coisas, mas acha outras melhores que Deus colocou no nosso caminho. Às vezes algumas são roubadas porque os homens são maus, mas Deus nos dá aviso, nos dá preparo, nos dá coisas melhores. Então, cara, realmente, essas coisas têm que ser debatidas, porque isso é tudo para nós todos em conjunto. Eu mesmo tava vendo um rapaz falando que, mas você não precisa ir pra igreja, não sei o quê. Sim, realmente você não é obrigatório. Mas Jesus disse que quando tiverem dois mais ou três, dois, três ou mais, o nome dele, ele estaria lá no meio, certo? Independente se é na igreja, na congregação, até dentro de casa, tudo bem, eu entendo. Às vezes o cara não gosta de ir pro templo. Mas a igreja, o templo em si, ela serve para que todos nós estejamos juntos. Deus entende? Os filhos dele, aqueles que são filhos, que buscam ser filhos dele, que buscam ser filhos dele, juntos, acertando juntos, que é juntos que nós vamos ser fiéis, que vão ajudar, vão ver o irmão caindo e vamos ajudá-lo, sem precisar ser hipócrita, né? Porque se você tiver uma trave no seu olho, você não pode tirar um cisco do seu irmão sem tirar a trave, mas a gente pode se ajudando, entende? É igual criar um barco, como se a gente estivesse criando a nossa arca da aliança, da arca de Noé. Dois, um homem carregando uma árvore para criar, para ela virar uma madeira para criar, não iria dar certo. Mas se for 3, 4, 5, força a mais, entende? Todos unidos. Porque o templo ele ajuda a juntar mais as pessoas, né? Às vezes nem sempre na casa a gente consegue, entende? Então eu acho que a pessoa não quiser ir pro templo, tudo bem, mas ela tem que também conversar, congregar com os outros irmãos de alguma maneira, né? Seja com algum irmão que seja morador de rua, sei lá, tá passando por dificuldade, começa no ônibus, começa a falar. Seja pelo simples fato de você ouvir uma pessoa, independente do momento que ela esteja passando, simples fato de você deixar o Espírito Santo fluir no seu coração para falar, né? Eu sei que a gente tá num mundo horrível, e ajudar pode até virar crime, igual nesse negócio de PL da misoginia, se um homem ajudar uma mulher na academia pode ser preso, mas deixa o Espírito fluir e tocar nos seus corações. Eu até tinha refeito esse vídeo. Eu tinha feito esse vídeo anteriormente, mas eu não gostei. Eu achei que tava meio fraco e até pensei em desistir, mas por conta dos outros pautas política e futebol. Mas eu fico pensando, eu tenho muitos seguidores inscritos e em vez deles serem só meus inscritos por causa de jogos, por que não passar a palavra? Porque é o ministério que Deus me deu, então é essa reflexão que eu deixo pra vocês.